Tudo bem, e você? Tudo jóia. Olá, gente, tudo bem com todos? Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, né? Seletividade e dificuldade alimentar. Né, Isso. Fred? Na infância, viu? A gente vai abordar esse tema aqui. Deixa eu tentar ver se eu marco esse comentário. Fred, marca o comentário aí, por favor. O meu é porque Acho, aí fica escrito, acho que eu viu? não consigo fazer isso, não. É só fixar o comentário. Vamos lá. E a gente queria então falar um pouquinho sobre seletividade alimentar. Uma das queixas mais comuns no consultório de pediatria é a dificuldade alimentar, é o meu filho não come. E isso há muito tempo, então, vem sendo abordado, porque a vida do pediatra é discutir com a família a questão da alimentação. E a gente, como clínica de neurodesenvolvimento, trabalhando com o cérebro, a gente vai explicar, então, como que isso funciona no cérebro e trazer um pouquinho da experiência do Fred, do psicólogo, quanto que também essa parte comportamental influencia na alimentação. Ô, doutora Lil, antes de mais nada, hoje eu vou te chamar de Lil. Ai, ai. Você podia dizer para a gente a importância da alimentação? A gente vê em toda a literatura na primeira infância, o quanto que entre os marcos, né, ali, do desenvolvimento da primeira infância, a gente acaba vendo lá parentalidade saudável, prevenir agravos à saúde, escola de excelência, mas eu acho que nunca é muito discutir o quanto que a alimentação e, portanto, a nutrição de qualidade pode colaborar para o desenvolvimento nessa primeira infância e em toda a vida, né? Na verdade, a questão da alimentação, ela é um dos objetivos, dos primeiros objetivos do desenvolvimento sustentável do planeta. É combater a fome, porque a gente sabe o quanto que a desnutrição nos primeiros anos de vida causa impacto nesse cérebro que está em formação. Eu falo muito assim, que o cérebro ele está formando arquitetura, então precisa como se fosse uma parede, os tijolos e o cimento. Os tijolos são os estímulos e os cimentos são os nutrientes. Então existem nutrientes essenciais, que eu particularmente até falo como neuronutrientes, que são essenciais para o desenvolvimento, para a formação da arquitetura desse cérebro. Como que a gente vai formar um cérebro se a gente está em falta de nutrientes essenciais no corpo? E muitos desses nutrientes a gente não consegue dosar através dos exames de sangue. Então, tem muitos pais que chegam para mim e falam: ah, doutor, eu fiz os exames, não, ele não come quase nada, mas ele não tem falta de nada. Não é? Mas a gente não consegue dosar e a gente tem um fenômeno que a gente vai falar aqui também, que é a fome oculta. E isso chega muito para a gente, Fred, assim, em relação também a comportamento. Então, quanto que o cérebro e o corpo, né, para a questão também da imunidade, da formação da estrutura óssea, muscular, de todos os órgãos, a nutrição ela é essencial. Então, assim, também, em primeiro lugar, desenvolve o cérebro. Segundo lugar, desenvolve o organismo como um todo. A criança também que adoece muito, ela não tem o seu pleno desenvolvimento alcançado. A criança também que tem uma limitação motora por uma dificuldade alimentar, ela também vai ter alterações na motricidade fina, por exemplo, ela pode desenvolver dificuldades de coordenação motora e isso vai impactar negativamente no seu neurodesenvolvimento. Então, a nutrição, ela é um dos marcos mais importantes para o desenvolvimento saudável. Ótimo, ótimo. E acho que também é importante dizer que, além de que toda criança precisa comer bem, o quanto então que essa preocupação ela precisa ser redobrada com aquelas crianças que já estão apresentando atrasos no desenvolvimento. Claro que procurar uma investigação médica das causas, né, dos seus possíveis atrasos, encaminhar para a terapia adequada, seja ela motora, né, de comportamento, socialização, tudo isso é muito importante, mas revisitar toda a história da história alimentar da criança, como que é a história, né, atual da alimentação da criança, tudo isso pode para a gente ser muito importante, porque o que adianta, né, como a doutora Lil está dizendo aí, a gente colocar a criança na terapia, ela voltar a receber bons estímulos, mas se aqueles aspectos nutricionais, não só para o desenvolvimento de todo o corpo,
mas para a formação do seu cérebro eles são insuficientes, a gente vai ter uma criança aí com um pouco mais de prejuízos. Então, quando que é importante, de fato, que todas as crianças comam bem, sejam bem nutridas, mas o quanto que isso é um imperativo em crianças que apresentam atraso no desenvolvimento. É isso, Lil? É isso mesmo, eu estou até lendo aqui, porque tem gente falando sobre Prader-Willi, sobre autismo, né? Então, assim, a questão da nutrição, ela é central em relação à criança. Então, independente se a criança tem qualquer diagnóstico, a nutrição ela é essencial. O que a gente observa, né? Eu tenho hoje mais de 20 anos que eu sou formada. O que a gente observa? Então, muitas crianças eu cuidei ao longo da minha vida como pediatra e antes de formar também, né? E aí, o que a gente vê é que a alimentação, gente, ela é um hábito aprendido. Em primeiro lugar, então, os pais precisam de entender isso, porque falam assim, a criança não gosta disso, a criança não gostou daquilo. As crianças do Japão, elas comem totalmente diferente das crianças do Brasil. As crianças da Europa comem diferente das crianças do Brasil. Inclusive no Brasil, já morei uma época em Salvador, então lá tudo tem coentro, eu não tolero coentro, provavelmente porque eu, na minha infância, não tinha coentro na minha alimentação. Então a alimentação, ela vai formando no cérebro conexões sinápticas, redes neurais. E esse fenômeno acontece da seguinte forma: quanto mais eu sou exposta a algum tipo de alimento, mais eu vou formar conexões neurais naquela área, aceitando aquele alimento. E se eu não ofereço outros alimentos, vai também tendo poda em relação à aceitação de alimentos diversos. Então a gente vai criando uma educação alimentar e uma rede neural relacionada com aquele hábito. Aí a gente está falando de uma forma geral. O que acontece é que muitos pais introduzem muito precocemente o danoninho, o iogurte, alimentos industrializados, e acaba que esses alimentos são muito doces ou alimentos muito salgados, fazem com que a criança perca o paladar, então, mais aguçado para saborear, para desfrutar aí, por exemplo, de uma verdura, de um legume, de uma fruta. Então, a gente está falando aqui primeiro de crianças sem transtornos do neurodesenvolvimento. E aí a gente, claro, falando Ô, das crianças doutora, com transtorno, né, Fred, que eu vou deixar você falar, isso aí entra numa outra linha que também vai ajudar a gente. A base é essa. ô, Lil, e acho que é interessante destacar aqui na sua fala, quando você diz que o comportamento de comer, ele é aprendido, e não é à toa que a gente vê em vários cantos do mundo as crianças comendo de forma diferente, porque a maneira de se relacionar à mesa em vários lugares diferentes ao longo do mundo é diferente, né? Então, num lugar a criança come peixe cru, na outra ela come arroz com feijão, e tá Come tudo bem. barata, tem lugar que come barata, come inseto, né? E acha espetinho de inseto e acha gostoso. Então, eu acho que é interessante quando é fácil a gente perceber, portanto, que aquela via no cérebro que é mais utilizada de maneira prazerosa, ela vai permanecer, e aquela que não é utilizada, a gente vai sofrendo processos de poda, visto que elas não são importantes. E aí a gente entra num primeiro ponto, que é a questão da seletividade alimentar. Então, o que a gente está aqui querendo destacar é que uma criança ela tem alimentos muito preferidos e ela se fixa só nesse rol de alimentos, a gente pode, não só agora, mas ao longo de toda a vida, ter uma predisposição maior em relação a dificuldades alimentares, a doenças alimentares. O que a gente quer dizer, portanto, é que para prevenir esses agravos, essas dificuldades ou até mesmo doenças alimentares, o quanto que é importante nos primeiros anos de vida a criança comer de maneira afetiva, de forma variada, ampla, ser incentivada à experimentação, muitas vezes, de alimentos diversos ao longo do dia. Então, a família sentar ao lado da criança, no café da manhã, na hora do almoço, na hora do jantar, e de maneira, né, prazerosa, comer junto com a criança, o quanto que isso é importante, porque vários estudos apontam que quanto mais alimentos a gente experimenta nos primeiros anos de vida, menos dificuldades a gente tem ao decorrer da vida. De maneira oposta, então. Por causa do corre-corre do dia a dia, a gente acaba cometendo, né, aquele descuido de dar à criança somente aquilo que ela come, porque ela tem que comer logo para a gente sair para um trabalho, para levá-la para a escola.
Então, E se é a mais gente fácil, né, caminha, Fred? e É é mais mais fácil. fácil, de A fato, gente né? tem filho, né? A gente sabe o quanto que é mais fácil dar lá um leite com Nescau, que ele vai misturar, do que a gente parar, descascar uma fruta, fazer uma vitamina, colocar um melzinho, colocar uma aveia, né? Então, como eu estava dizendo, é claro que existem alguns transtornos que a criança vai ter uma predisposição maior em uma restrição de comportamentos, como no caso do autismo, e essa rigidez comportamental ela sobe à mesa, mas por outro lado, a gente também deve lembrar de qual que é a cultura familiar em relação a oferecer a oferta de alimentos, tentando levar essa criança a uma dieta saudável, in natura, variada e num ambiente que seja afetivo. Eu falo muito assim, Fred, antes da gente tentar alimentar a criança, você tem que estar satisfeito. Porque primeiro tem uma questão de um instinto humano. Se eu estou morta de fome, doida para comer aquela comida, eu vou dar a comida e a criança está recusando, tem lá o cérebro primitivo, que eu tenho falado muito, ele vai ser ativado e assim, a gente vai desencadear uma reação que não vai ser boa para essa criança aceitar esse alimento. Então, os pais, primeiro a gente deve sentar à mesa, comer junto e também não estar morrendo de fome para tentar ensinar a criança a se alimentar. Segundo, claro que se a criança tem uma seletividade muito grave, tem outros mecanismos envolvidos. Tem a parte sensorial, então da integração sensorial no cérebro, que é o quanto que essa criança percebe, né, um pouquinho, um pedacinho do alimento, a textura pastosa ou a textura mais seca. Então, cada criança tem uma particularidade. Tem a parte da rigidez comportamental, que também é aquela criança que só aceita alimentos da cor amarela, por exemplo, e não aceita outro. Então, assim, das mais variadas, a criança, tudo que é compridinho, tipo assim, macarrão, queijo daquelas mussarelas compridinhas, tudo que é compridinho, a criança não aceita. Então, tem uma questão comportamental aí, né, de rigidez. Então, na alimentação, vai ter uma questão olfativa, que as pesquisas mostram muito que tem crianças, por exemplo, inclusive com autismo, que têm alterações olfativas que interferem diretamente na alimentação. Inclusive, tem pesquisas que mostram que se você coloca pimenta, e aqui em Minas a gente tem muita pimenta, né? Que não é pimenta que arde, só a pimenta de cheiro, você pode distrair um pouco o cérebro dessa questão do cheiro e ajudar essa criança. Tem criança que só de sentir o cheiro já tem ânsia de vômito, não é, Fred? Então, não adianta também pegar e forçar. Tem pais que acabam no desespero, querendo forçar, né, Fred? Isso aí acaba piorando. E tem esses meninos com compulsão alimentar. Para Deville, por exemplo, a criança às vezes come muito, também tem uma seletividade muito grande e acaba tendo um ganho de peso muito exacerbado, não é? Então a gente tem que olhar para cada criança e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Ótimo, né? Acho que é interessante assim dizer dessas dificuldades alimentares, né? Que existem também especificidades em cada transtorno. Você falou de Prader-Willi, falou de autismo, lembrar também do TDAH, que pode ser que tenha um comportamento mais compulsivo associado, e isso aí se reflete na alimentação. Então, a gente vê frequentemente obesidade sendo relacionada a TDAH. Mas eu acho, desculpa, eu acho uma coisa que então é importante que você está dizendo aí, Lio, é a gente tentar esclarecer para todo mundo que está aqui nos ouvindo o quanto que é importante é, identificar possíveis causas e procurar o especialista quando necessário. Né? A gente vê, então, dificuldades alimentares que podem estar relacionadas à própria criança, então, a questões que são comportamentais, a questões que estão associadas a transtornos, questões sensoriais, né? Sejam elas olfativas, gustativas, táteis, né? Então, a criança que recusa, ou então que seleciona alimentos relacionados à cor, a uma certa textura, a um certo cheiro, né? O quanto que a gente precisa, então, investigar todas essas causas. Também causas, né, psicomotoras, motoras, orofaciais, dificuldades de mastigação, Disfagia, né? dificuldades de deglutição, né? Alergias alimentares, né? Dificuldades no no trânsito gastrointestinal. Então, assim, o quanto que a gente tem aí uma ampla gama de encontrar possíveis causas, né? E elas não vêm separadinhas, geralmente elas estão associadas para que a gente possa fazer um bom trabalho. A gente acaba vendo que o profissional, quando ele auxilia uma família a comer bem, para que a criança também coma bem,
a gente consegue melhores resultados, porque quando a gente investiga a história alimentar da criança e a alimentação atual, além de encontrar essas causas, o quanto que é importante a gente encontrar aliados. Então a gente revê com a família, olha, você também tem dificuldade de alimentar o seu filho? Ou você gosta de alimentar? Quem é que na família alimenta melhor a criança? É o papai? É a mamãe? Onde que é que a criança alimenta? Qual é a forma? Como que a criança alimenta na escola? Então, assim, particularizando o processo de cada um, a gente tem uma infinidade de pontos fracos e de pontos fortes que a gente pode identificar e combater dificuldades alimentares, como, por exemplo, a seletividade. E assim, o que o Fred está falando é que a gente precisa individualizar. Não existe um mesmo pacote que vai funcionar para todos. Então, a gente tem que individualizar, investigar. O que acontece muito é que as famílias, Fred, elas acabam sem querer, gente, não é intencionalmente, não, porque eu também já tive filhos com seletividade alimentar. Então, acaba acostumando com aquilo. A criança só come aqueles alimentos e a criança está crescendo, está se desenvolvendo e não aceita outros alimentos. Então, é isso aí que o Fred tinha falado. Oh, a gente tem uma rotina no dia a dia, eu preciso de sair, preciso de trabalhar, eu tenho meus compromissos, a criança tem que ir para a escola. Então, acaba que a gente vai oferecendo o que é mais, do que é mais conveniente para a criança e acaba, então, banalizando a importância de uma nutrição adequada. Acaba, então, passando por cima dessa seletividade e quando, muitas vezes, a gente cai em si, já tem tanto tempo que o cérebro já formou uma conexão muito forte e aí fica mais difícil da gente tentar reverter. Quem me dera se os pacientes chegassem aqui, por exemplo, né, os pacientes que têm transtornos neurológicos ou, por exemplo, no nutrologista, no nutricionista, em um primeiro momento onde eles começaram a recusar os alimentos. E às vezes acontece uma coincidência, ele teve uma virose, começou a recusar, mas aí dali ele não volta mais a se alimentar. Então a gente precisa de cuidar nesse momento, porque quanto mais a gente vai deixando passar, mais difícil vai sendo de mudar o hábito, não é? É ótimo, Lil. Uma Dá as coisa que eu ia dicas te aí, né, perguntar. Fred? Ô, Lil, mas uma coisa que eu ia te perguntar, para você poder dizer para todo mundo que está nos ouvindo, é essa questão de quando procurar auxílio profissional, né? E aí você está dizendo para a gente que o quanto antes melhor, antes que se instaure um hábito de seletividade com a magnitude maior, né? Então, que a gente tenha agravado essa questão de quanto menos alimentos, mais difícil é retornar para ampliar um repertório de alimentos que são bem tolerados, aceitos, desejados pela criança, né? E a outra questão que eu ia fazer, perguntar, que você também respondeu, qual profissional procurar, né? De que maneira que pediatra, nutrólogo, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, quem é que a gente tem que trabalhar? Será que a melhor ideia é trabalhar de maneira interdisciplinar? Né? Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre todas essas coisas. Claro que a gente não quer medicalizar as crianças, né? Então, primeiro, tem que discutir com o pediatra, porque muitas crianças, por exemplo, com 2 anos, vão passar por uma fase de ser mais difícil de aceitar os alimentos. Então, o pediatra lá que está fazendo o acompanhamento vai ser o profissional que vai resolver a maior parte dessas questões. Uma vez que a criança, desde antes, por exemplo, tem dificuldade de alimentação, de introdução alimentar, se a criança tem doença do refluxo gastroesofágico, se a criança tem transtorno do sono, se a criança tem lesões de pele, se a criança tem uma irritabilidade grande, e se a criança tem recusa de alimentos ou distensão abdominal, constipação intestinal, diarreia, tudo isso é um sinal que acende a luz vermelha para mostrar assim, opa, algo não está indo bem, eu preciso de procurar ajuda. Não é? E claro que aí discutindo com o pediatra, o nutricionista também, ou o nutrólogo, né? Mas assim, o pediatra vai direcionar um pouco esse encaminhamento. Algumas crianças vão precisar de uma equipe interdisciplinar, porque, por exemplo, se tem uma criança com uma seletividade alimentar relacionada à parte sensorial, à parte comportamental, à parte também da questão da mastigação, da deglutição, ela vai precisar do terapeuta ocupacional, do psicólogo infantil e do fonoaudiólogo, junto com também essa parte que vai dar o suporte do nutricionista, do nutrólogo, para definir
a forma, né, de oferecer, quais são os nutrientes prioritários que a gente vai oferecer, a quantidade. Então, existe uma qualidade e uma quantidade de nutrientes. Existe o eixo cérebro-intestino, então se o intestino não vai bem, o cérebro também ele vai ter prejuízos. Já é conhecido esse eixo cérebro-intestino. E, inclusive, a palavra enfesado, né, Fred? Enfesado, que todo mundo fala, esse menino tá enfesado, fulano tá enfesado. Enfesado, a origem da palavra é cheio de fezes. Então, a pessoa que, por exemplo, tem uma constipação intestinal, é uma pessoa que vai ficar mais irritada, mais incomodada. Então, gente, essa questão da alimentação, da nutrição, do funcionamento do trato digestório, inclusive no meu doutorado, a gente fez manifestações digestórias relacionadas também à parte neurológica, né, além da neuromodulação. Então, isso é muito bonito da gente estudar e mais bonito ainda quando a gente consegue aplicar e ver as crianças tendo resultados. Fred, você tem muitas dicas aí que acabam funcionando bem, não é? Para as crianças, para as famílias, na sua experiência. Conta pra gente. A gente tem o hábito de trabalhar de maneira interdisciplinar e sempre que a gente procura, sempre quando a gente encontra especificidades, aí a gente tenta encaminhar para o profissional para que a gente possa trabalhar de maneira conjunta. Eu achei muito esclarecedor tudo aí que você nos disse. Talvez as dicas eu vou deixar para um outro momento por causa do tempo, mas de maneira assim, sem dar receita de bolo, visto que a gente tem que particularizar cada caso. A gente vê o quanto que é importante a família. Achei interessante quando você falou que o pai e a mãe primeiro possa comer para depois alimentar o seu filho, mas o quanto que a gente está dizendo aí de um momento que nós precisamos, né, ao alimentar os nossos filhos, ao ensinar para eles esse comportamento de se alimentar, o quanto que precisamos estar calmos, o quanto que precisamos ter ao redor da mesa, né, momentos de alegria, de um encontro e satisfação social, de afeto, né? O quanto que isso, no final das contas, é algo importante. Outra coisa que é importante é ao nível de cada criança, né? Seja da abstração do pensamento ou da cognição, as crianças brincarem de faz de conta, relacionados a temas que dizem respeito à alimentação. Então, né, ensinar o quanto que pode se comer bem, o quanto que é gostoso comer uma frutinha, tomar o suquinho, né? Com o bonequinho que você está ali brincando, ou com o seu personagem preferido. Outra coisa que também é muito importante, ter um lugar destinado para que a gente possa, né, fazer as refeições em família. Então, nada de criança comendo pela casa, né, ficar comendo em lugares que são inapropriados. É Gente claro que quando a correndo gente vai atrás, né, dar... Fred? Tem aquela criança que a família fica correndo atrás com a colher, né? Isso, então, né, a criança ter o hábito de, por um momento breve, né, sentar à mesa e comer é importante. Eu vejo que muitas famílias prezam também pela questão da autonomia ao comer. Claro que isso também é algo bem importante, que uma criança que tem autonomia ao comer, a gente está falando de uma maturidade social, de uma maturidade cognitiva, de uma maturidade psicomotora, mas mais importante do que a autonomia é a criança comer bem, né? Então eu acho que assim a gente tem uma infinidade de coisas que a gente poderia estar dizendo aqui, mas eu gostaria de não terminar antes de falar de uma coisa. Às vezes a gente vê o filho crescendo, o filho ganhando peso, o filho se desenvolvendo e a gente acha assim, tá tudo bem. Olha como é que ele está saudável, como é que ele está gordinho, como é que ele está crescido, né? E a gente vê fenômenos aí relacionados que podem, de fato, não dizer respeito ao quanto que as necessidades nutricionais diárias dessas crianças estão sendo atendidas. E aí a gente já ouviu falar por aí do conceito de fome oculta e queria que você falasse um pouquinho para isso, para a gente, Lil, assim, o quanto que de fato uma criança nutrida é importante para o seu desenvolvimento comportamental, visto que a gente está construindo, através desses nutrientes adequados, a estrutura do cérebro auxiliado com os estímulos. Fome oculta, ela acontece quando a criança parece estar bem nutrida, mas não está, né? E eu queria fazer um alerta aqui para as famílias que na pandemia a gente acabou ingerindo muito industrializado
devido assim, à necessidade mesmo de diminuir as idas, né, ao sacolão, à feira, que o Fred fala que é feira, né, eu chamo sacolão. Então, as crianças, elas foram treinadas a se alimentar de forma pior, tá? E a gente já está observando um prejuízo nutricional, tanto por um lado de obesidade, quanto por outro lado de desnutrição. Então, o que que acontece? Às vezes aquela criança que você olha e fala, nossa, a criança está fortinha, está gordinha. Eu lembro quando eu ia lá na cidade da minha avó, eles falavam assim, nossa, a menina está muito magra, coitada, né? Ela precisa de comer. Então, assim, como se eu fosse assim, a pessoa mais... Eu ficava triste, né? A pessoa mais desnutrida do planeta, porque o bonitinho era gordinho, que parecia que estava bem nutrido. Mas esse gordinho, muitas vezes, ele não está bem nutrido. Ele está ingerindo uma quantidade de calorias, mas o seu organismo está com fome oculta, ou seja, está com uma desnutrição oculta, está com uma deficiência de nutrientes que são essenciais para o seu desenvolvimento. Então, muitas crianças têm uma deficiência de vitamina D, muitas crianças têm uma deficiência de iodo, de ferro. A deficiência de ferro no Brasil ela é muito, muito prevalente, tá? Muito mesmo. E tem relação direta com o quê? Com a inteligência, não é? E a gente tem deficiências aí de docose hexaenóico, de ácido fólico. Então, a depender do estilo alimentar dessa criança, ela vai ter fome oculta. E essa criança, então, ela não vai ter os nutrientes básicos para que ela possa crescer e se desenvolver de forma plena. Então, o que a gente quer trazer aqui para vocês é um cuidado relacionado, um olhar mais precioso em relação à alimentação. Tá? Então, Ótimo. que os Ô, pais doutora possam ter Lil, essa delicadeza, né, Fred, de valorizar mais a parte nutricional. E os ótimo. profissionais também. Ótimo, acho que aí é uma coisa que é importante para a gente finalizar. Eu peço desculpa por ter te cortado, mas eu A gente é gostaria de junto, nós dizer, somos um. todo profissional, todo profissional que trabalha com estimulação na primeira infância, que trabalha com estimulação de crianças e adolescentes, né? Pensar que um cérebro que se transforma ao longo do tempo, o quanto que é necessário estímulos para que ele se desenvolva. E além dos estímulos, nutrientes. Então, se atentar a essas questões nutricionais, todos os profissionais, acho que é algo que é muito importante, que a gente gostaria de deixar aqui um recado. De igual maneira, acho que é importante fundamentar essa crença nos pais. O quanto que para os pais é importante a criança caminhar, a criança falar, o quanto que é importante a criança aprender a ler, mas não se fala tão bem no quanto que é importante a criança comer bem. Não apenas comer, ela se alimentar de maneira nutricionalmente correta. Em tempos passados, o mundo passou diante de pobreza, a gente vê a realidade de países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como o caso do Brasil, uma dificuldade em dar alimento às crianças. Hoje a dificuldade não é apenas em comer, a dificuldade hoje é em comer bem. A gente vê o quanto que a gente tem acesso a alimentos industrializados, então essa questão de uma psicoeducação alimentar que mexa na crença dos pais, entendendo que estamos no momento crítico do desenvolvimento, formando o cérebro. Mais uma vez, não é à toa que entre os pilares do desenvolvimento da primeira infância, a nutrição adequada está entre os 4 dos mais importantes. Então, firmar essa crença, que aprender a comer bem, a doutora Liubiana nos disse aqui hoje, um comportamento que é aprendido, claro que por questões que são relacionadas à criança, mas pela própria cultura familiar em torno da alimentação, acho que é uma coisa que a gente tem que aí gritar aos 4 cantos do mundo, que a alimentação de qualidade, que comer bem é um comportamento aprendido e quando detectamos atraso no desenvolvimento, ele se faz ainda mais necessário. É esse o nosso E recado. isso, e cuidar da parte clínica, viu, gente? Muitas crianças chegam, têm seletividade, na verdade, de uma questão clínica. Igual o Fred citou, alergia à proteína do leite de vaca, doença celíaca, intolerância a glúten, intolerância à lactose. Então, é muito importante individualizar. Então, vamos juntos, bora brincar, divulguem esses conhecimentos, porque através das crianças nós vamos formar um futuro melhor para todos, tá?
Nós temos os nossos outros vídeos aí no YouTube, que a gente vem se dedicando, né, Fred? Muito para poder divulgar conhecimentos, essa é a nossa missão. E que seja de vocês também junto conosco, que estão aqui nos assistindo. Um abraço, muito obrigado, viu, Fred? Aprendo muito com você. Obrigado, Lil. Obrigado pela participação excelente aqui hoje. Um abraço para todo mundo que esteve aqui conosco. Como a Lil falou, os nossos vídeos estão lá no YouTube. Quem quiser ouvir sobre esse e outros assuntos, a gente espera lá. Você aí, ó, cuide bem do seu pequeno. Bora brincar com a gente e até a próxima. Bora brincar. Tchau, tchau. Tchau, As tchau. nossas crianças agradecem. Beijo.